Fala galera, tudo bom? Gabriel Chamin aqui falando diretamente do nosso Estúdio Conecta. Vamos conversar hoje sobre pitch, vamos falar sobre como estruturar uma ótima apresentação para que você construa, dentro de todo o contexto, uma apresentação que seja, além de convidativa, deixe bem claro o status que está o seu projeto, a sua startup, o seu programa que você está propondo nesse nosso ciclo de inovação aberta. Mais uma vez, agradecer, que você esteja aí participando, observando e consumindo o nosso conteúdo. É importante que você entenda tudo isso, porque são os passo a passos que a gente recomenda para que você alcance o máximo do sucesso durante esse ciclo de inovação aberta. Vamos começar? Primeiro a gente precisa criar impacto. Impressão é uma das primeiras coisas que o ser humano consegue ter maior foco dentro da nossa apresentação. E é para isso que a gente vai começar a construir o nosso pitch, a nossa apresentação, o nosso processo de encantamento e convencimento da nossa banca avaliadora. Bora junto? Vamos começar então. Então, só para revisar, todo pitch é uma forma rápida, impactante para fazer a gente prender a atenção da nossa audiência, que nesse caso vai ser a banca avaliadora, todas as pessoas que estão interessadas em apoiar, investir e levar você para a próxima fase dentro do Eito. Portanto, é nosso papel fazer o convencimento, criar todo o contexto e dar todas as bases para que dentro do processo eu deixe cada vez mais claro aonde estou, para onde eu estou indo e por que você tem que confiar em mim e por que essa ideia é tão importante que precisa do seu apoio. A gente vai estar falando muito sobre estruturar uma boa apresentação, mas antes de a gente falar sobre estruturação de apresentação, a gente tem que falar como a gente vai pensar o que a gente precisa trazer como mensagem principal. E aí, para começar, a gente vai então entender com esse planejamento. A gente precisa iniciar com as 10 principais mensagens chaves do meu negócio. Quando eu falo do meu negócio, é o que o meu projeto entrega. Se eu entrego benefício de segurança, então uma das mensagens chaves é um processo mais seguro. Se eu entrego agilidade, se eu quero deixar a vida da pessoa que vai utilizar a minha solução mais ágil, mais rápida, mais eficiente, então essa é uma das mensagens chaves. O primeiro passo aqui é listar as 10 primeiras para contextualizar não só a audiência, mas também para testar a sua narrativa. É importante a gente ter diversos pitches, diversos discursos para que você consiga alinhar qual melhor aderência você consegue ter convencimento. E aí, quando a gente fala ter aderência, significa que a gente está falando em testar. Então, todo pitch, 50% do seu trabalho, além de ser planejamento, é muito teste, galera. A gente precisa testar, a gente precisa entender o passo a passo, a gente precisa entender se as palavras estão sendo colocadas na ordem correta, se as pessoas estão prestando atenção na minha estrutura e, no final das contas, se tudo que eu estou construindo, de fato, está levando essas 10 mensagens principais a fundo, a sério, como prioridade. Beleza? Qual é o próximo passo então, Gabriel? Vamos embora. Então, o próximo passo é a gente entender o tempo. Então, dentro da minha estrutura, se eu tenho 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, eu vou sempre utilizar 80% do meu tempo. Nunca ser o mesmo tempo que a gente vai estar trabalhando dentro da estrutura. Por quê? Porque você pode gaguejar, você pode suspirar, você pode tropeçar. Alguma coisa pode acontecer no meio do caminho que pode te trazer algum tipo, de distorção de tempo, algum tipo, de construção que te leve a algum lugar e que, te tire daquele foco. E é por conta disso que a gente precisa estar sempre trabalhando não com o tempo total. Como assim, Gabriel? Vamos lá. A gente vai entender um pouquinho mais. Mas antes, um lembrete simples. No momento que você inicia a gravação, que você vai montar o seu pitch, que você vai convencer e encantar a banca, você está no controle. Então não esquece disso. Ninguém ali vai estar lhe questionando a partir do momento que você iniciar a sua apresentação. Você tem autoridade no momento e é mais do que importante que você esteja à risca, pulando de cabeça para fazer a melhor apresentação da sua vida. Portanto, quem tem o controle sempre é você que está fazendo a apresentação, que vai encantar a nossa banca. Beleza? Então, como é que a gente vai então iniciar esse processo, de uma estrutura básica de um pitch que tem começo, meio e fim, que leva você
para um entendimento em que tudo que for começar vai levar a possíveis perguntas, a mais avaliações e assim por diante. Primeiro, uma introdução rápida de 1/4 do seu tempo, um desenvolvimento maior, trazendo a estrutura do que você vai completar na sua conversa sobre o que você acabou de falar na introdução, e um fechamento, um convite, uma chamada para uma ação. O que a gente chama de call to action, mas o que a gente chama principalmente de fato, eu quero que a pessoa interaja a mais depois da minha apresentação. Eu não quero que a pessoa acabe de ver tudo que eu fiz nesse pitch e encerre a minha avaliação. Eu quero que ela entenda mais, visualize os contextos, entenda como é que está meu projeto, teste. Então, de fato, ser um final mais convidativo para que ela interaja com os outros elementos midiáticos do que, de fato, ela simplesmente parar por ali. Tá? Então, toda a estrutura principal vai ter sempre um clímax e uma conclusão que te leva para uma próxima interação. E aí, como é que a gente vai a partir disso? Considerando, por exemplo, um pitch de 5 minutos, a gente poderia trabalhar simplesmente de um momento enxuto em que eu passo 1 minuto e meio falando sobre algum tipo de contexto, dando muito enfoque sobre o que eu quero fazer, 3 minutos e meio trazendo algo mais expansivo, trazendo o contexto principal e finalizando com o meu clímax, convidando as pessoas a continuar a interagindo mais com a minha solução. É como se fosse assim, pessoal. Imagina só que eu vou falar sobre uma padaria. E essa padaria ela tem um método novo de elaboração de pães, né? É um processo fermentado mais novo e que o pão sai em apenas 30 segundos. Só que isso é focado a pessoas periféricas, pessoas que moram em periferias de cidade. Então eu tenho esse contexto como solução. Como eu falaria isso em 1 minuto e meio? Simples assim. Bem, pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Gabriel, estou aqui fazendo essa apresentação. Eu gostaria de mostrar para vocês uma solução rápida que muda o processo do pão que hoje dura dias para segundos. Tudo isso focado em pessoas que moram em periferia das nossas comunidades da cidade. A gente entrega conforto, sustentabilidade, agilidade e preço. Tudo que a gente faz é rápido, simples, seguro e seguindo as melhores padrões e construções do nível de qualidade de um alimento. Vamos junto entender um pouco mais? Então, a partir desse momento, né, eu cortei agora, então a partir desse momento eu falei rapidamente tudo que eu tenho que falar, só que de forma muito resumida, muito chuta. E esse é o primeiro processo. Você cria o gatilho para a pessoa que está te observando de que agora é o momento dela prestar mais atenção, porque você já foi sucinto bastante para gerar um pouco mais de interesse, um pouco mais, né, de conceitos que precisavam ser mais aprofundados. E é esse o momento que a gente vai fazer. E aí, a partir desses 3 minutos e meio ali, nesse exemplo que eu estou mostrando, a gente vai continuar e concluir tudo que a gente está falando. Então, por que esse processo desse pão é tão rápido? O que é que diminui de semanas para dias que vira segundos? Por que é tão seguro? O que é que está seguindo os padrões de alimento, saneamento básico? Por que pessoas periféricas? Então, você vai construindo toda a linha de raciocínio para que tudo que você construiu na primeira fala, você consiga ir discorrendo e dando mais profundidade. Beleza? Novamente, o total do pitch, 5 minutos. Quantos slides geralmente, Gabriel? Bem, o slide, e aí é um ponto importante, ele tem que ser um material de apoio, não um material de apenas consulta das pessoas que estão te observando. Então, a apresentação é feita da minha fala, minha gesticulação, eu que estou aqui presente falando para vocês e a apresentação que está ali aparecendo para mim. E isso tudo tem que ser convergente, ou seja, ela tem que estar te ajudando durante o processo. Ela não pode estar indo para um lado em que as pessoas não vão escutar mais o que eu estou falando e só ler, e ela também não pode ser algo em que eu não tenha nada a mostrar e mostro algo que não tem muito contexto do que eu estou apresentando naquele momento. Beleza? Então, dado esse exemplo, vamos entender um pouco mais como a gente monta o conteúdo de cada um desses momentos. Para começar, a gente tem uma técnica chamada Moscou, né, que é uma técnica de priorização e que também serve para a gente priorizar os pitches. O Moscou é um acrônimo do must have, should have, could have e won't have. Todas essas estruturas é para que a gente entenda quais são aquelas 10 primeiras mensagens-chave que a gente começou a montar lá naquele primeiro slide e como a gente agora vai entender o que precisa ser falado, qual é a mensagem principal que precisa ser dita logo de começo, que precisa ficar muito claro para a nossa audiência, o que deveria ter, ou seja, assim que possível que eu conseguir falar tudo aquilo que precisa ser falado, que eu preciso garantir que também precisa ser falado e o que, caso der tempo, né, poderia ser falado. Então, o que é essencial é o must have, o que deveria ter é o should have, e o que poderia ter é o could have.
Gabriel, mas tem um último aqui. Para que serve? É o won't have. É o que não precisa ter. É a mensagem que eu não gostaria de falar naquele momento. É aquele material que não cabe numa apresentação gravada, não cabe numa apresentação que eu vou estar falando e trocando slide. Exemplo, Gabriel, algo muito analítico, algo que traz um nível de análise muito grande, que vai exigir que minha audiência pare para pensar por muito tempo. Então, nesse tipo de trabalho, eu não costumo colocar. Então, são mensagens que eu não posso colocar. E onde elas vão ficar? Elas vão ficar no material, à parte, que a comissão vai poder olhar e avaliar em um outro momento. Porém, você também precisa listar o que você não deveria mostrar. Até para você não fugir do contexto e no momento da apresentação você acabar indo muito para um lado que não deveria ir. E aí você perde tempo nessa estrutura. Beleza? Então, dado que a gente pode priorizar agora, a gente tem dois caminhos possíveis. O racional e o emocional. O racional a gente vai trazer muitos dados, muitos contextos. A gente vai entender aonde demograficamente isso está inserido, onde é que a nossa solução vai gerar o melhor impacto, aonde cada item, né, de ciência, tecnologia e inovação se entrelaça com a minha solução, aonde cada desafio tem total a ver com a minha aplicação da minha proposta. E já o emocional ela vai trazer um lado mais humano. Ela vai trazer quem são as pessoas que estão por ali, quem vive disso, aonde elas estão hoje e como é o dia a dia delas. A gente vai se colocar no lugar delas. E aí as pessoas geralmente perguntam, Chamie, qual é a melhor situação, qual é a melhor pergunta a se fazer, qual é a melhor estratégia a se tomar? Geralmente a gente toma as duas. O caminho possível é sempre o racional mesclado com o emocional. Quando a gente se coloca no lugar do nosso usuário e a gente mostra um pouco da realidade desse usuário e convida a nossa audiência a viver isso junto com a gente consegue despertar um momento de maior empatia. E essa empatia vai fazer com que as pessoas entendam o quanto é necessário aquele problema ser aplicado e o quanto a tua solução tem a ver com o que você está propondo, que necessariamente precisa ser bem avaliado. Então você consegue fazer uma associação tanto do que está acontecendo naquele momento, quanto o que o usuário está precisando criar de conexão entre o que você está falando e o que ele precisa entender e com a realidade da qual você está criando essa intervenção. Lembrando que tudo que a gente está construindo aqui como proposta de solução, pessoal, ele vai intervir na realidade das pessoas, ele vai mudar a realidade dessas pessoas. Então a gente precisa deixar muito claro que a gente entende do contexto, a gente entende dos sentimentos dessa pessoa. Quando a gente traz sentimento, a gente está falando que a gente está tão aprofundado no assunto que a gente tem a capacidade de trazer não só as estruturas principais do que a gente imagina, mas a gente também traz as estruturas principais do que a gente quer que as pessoas entendam, do que a gente quer que as pessoas sintam. Né? Olha, isso daqui realmente é necessário. Poxa, isso daqui é realmente uma dor que dói muito. Esse é o contexto que a gente tem que sempre estar fazendo a mescla do racional com o emocional. Mas, Gabriel, beleza, isso daí está muito abrangente. Como é que a gente consegue trazer isso em técnica? Vamos lá. Então, existem alguns caminhos possíveis. Estou colocando aqui 4 principais. Então, a gente pode criar uma narrativa que integre dados concretos com a emoção, posicionando o projeto como uma solução. Então, é uma estrutura. Sempre tentar colocar isso. Então, o exemplo da nossa padaria, hein? Vamos lá voltar para o exemplo da nossa padaria. Dentro do nosso contexto, a gente sabe que a Edileuza tem 35 anos, ela mora em Nova Descoberta, ela tem um problema muito característico quando ela vai comprar pão, que é o tempo, ela não tem tempo. E o pior, ela tem 5 filhos, dos quais os 4 vivem dependendo dela. Ou seja, ela não pode ficar ausente para comprar pão. Ou seja, ela precisa se deslocar com suas crianças para poder fazer a compra desse pão. Muitas vezes ela não consegue, ela perde o horário e o que é que acontece? Ela não consegue ter seu alimento no momento que precisaria para ela e para sua família. Então veja que eu coloquei esse contexto, certo? Trouxe todo o emocional. Falei de Edileuza, onde mora, sua idade, quantos filhos tem. Falei que ela mora num lugar mais periférico. Então, fiz já a relação de público. Agora eu vou fazer a relação também com dados demográficos. Segundo o IBGE, no último ano, no último censo construído, foi identificado que cerca de 95% das famílias que possuem 4 filhos ou mais possuem essa dificuldade assim, assado. Então, é sempre uma mescla entre a vida da Edileuza, que é a minha persona, que eu construí aqui, ela não existe, mas ela representa uma pessoa que existe, e que, né, mesclam junto com dados
demográficos, dados estatísticos que comprovam que isso não é só o problema da Edileuza, mas sim um problema mais abrangente de um público bem mais definido. Então, é sempre fazer essa mescla. Além disso, utilizar a gente chama essa sigla de STAR, né? Situação, tarefa, ação e resultado. Ou seja, qual é a situação que meu usuário está inserido, qual é a tarefa que ela precisa executar. Então, nesse caso, eu preciso comprar um pão, essa é a minha tarefa. Qual é a minha ação? Então, a minha ação é organizar minhas crianças, deixar elas todas vestidas, arrumadinhas para a gente ir para a padaria. Então, ir para a padaria, pedir. Então, são ações que aquele usuário precisa fazer. E qual é o resultado? A compra do pão. Então, toda situação que eu tenho que trazer sempre um contexto em que eu vou intervir, gerar uma solução, gerar uma melhoria nesse processo, ou seja, ele vai deixar a pessoa, vamos supor que a nossa solução, no final das contas, esse pão não precisasse ela sair de casa. Então, a minha situação é ter que sair de casa, tendo filhos e sendo totalmente dependente, eles sendo totalmente dependentes de mim. Qual é as minhas tarefas? Comprar alimento, quais são as ações, todas essas que eu descrevi, e qual o resultado com a minha inserção, com a minha intervenção. Ela não vai precisar mais, essa pessoa não vai precisar mais se deslocar, porque ela vai ter o seu pãozinho na sua casa. Então, veja que eu trouxe todo o contexto, trouxe como a minha ação vai funcionar, e as pessoas vão conseguir entender melhor como a minha intervenção vai funcionar. Isso é muito importante, gente. Além disso, dentro da sua fala, é importante a gente falar sobre provas de conceito, ou como a gente chama, POCs, que são os dados iniciais da validação, mostrar o que você está trazendo de viabilidade de solução, em que momento essa tua solução está sendo construída, ela está indo para um lado certo, não está, como é que a gente já conseguiu levantar os primeiros dados, quem está utilizando, quais são as métricas que eu utilizei para medir, para comprovar que, de fato, se eu entrego agilidade, quais são as métricas de agilidade que comprovam que eu alcancei. Então, essa é a estrutura que a gente vai sempre estar construindo. Além disso, sempre se preparar, como a gente tem um momento gravado, sempre se preparar para trazer respostas a perguntas que poderiam ser feitas. Então, poxa, eu entendo que a minha solução do pãozinho, por exemplo, ela é muito facilitada e muito relacionada a outras soluções de um mercado super tradicional, que é o mercado da padaria, né? O mercado do pão. Então, eu sei quais são os tipos de pergunta que eu vou ter, que são perguntas cruciais, como, olha, como é que você vai furar a bolha de um mercado tão tradicional? Então, inclua na sua fala respostas de perguntas difíceis. Para quê? Para você mostrar o quão você está preparada e para você também mitigar qualquer dúvida que surja para a comissão avaliadora no momento que ela estiver observando a tua apresentação. Beleza? Além disso, Gabriel, o que é que a gente tem mais? Bem, precisamos de ferramentas, então temos aqui algumas, né? Então, dos mais simples até os mais complexos. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente tiver construído dentro da estrutura da gente não precisa ser extremamente robusto, sofisticado. Tudo que a gente tiver construindo aqui precisa ter numa linha de objetividade. Tem que fazer sentido. Então, eu estou criando uma apresentação aqui no Canva e dentro dessa apresentação tem uma animação. A animação não para enquanto eu estiver falando. Pô, não é uma apresentação legal. Por quê? Porque a pessoa vai perder o foco. Ela vai estar olhando mais o GIF lá, a animação que vai ficar ali acontecendo, do que prestando atenção na sua fala. Então, só se liga nessas ferramentas, beleza? Além disso, como a gente está falando de apresentações que são gravadas, a gente tem que ter alguns momentos de engajamento em que a gente quer que a pessoa que está ali observando o vídeo, está ali consumindo o conteúdo, ela tenha os momentos que se gere algum tipo de aproximação entre você e o seu público. Então, a gente precisa trazer ofertas, a gente precisa enxergar a importância daquela informação, a gente precisa mostrar, olha, isso que eu estou trazendo para você é tão importante que se você aplica isso na cidade, daqui para o ano que vem, a gente já tem uma mudança crucial na vida das pessoas de X para Y. Então você está ofertando algo, você está mostrando quanto aquele benefício ele precisa ser desejado pelas pessoas que estão observando aquele material que está consumindo e o quanto ela é necessário para aquela solução acontecer e sair do papel. Além disso, a gente tem alguns tipos, né? A gente tem o primeiro, que é o controle do ritmo, o pacing. É de fato a gente entender a velocidade que você fala durante toda a tua apresentação, varie esse ritmo, cuidado com também os tons que você for colocar em relação a algo mais rápido ou algo mais lento. Então, por exemplo, eu quero trazer algo impactante. Pessoal, vocês sabiam que 95% das pessoas que moram em periferia hoje não conseguem comprar seu alimento
de forma segura, rápida e com alimento da melhor qualidade? Viu que eu fiz uma pausa? Por que eu fiz essa pausa? No meu controle de ritmo, eu queria que as pessoas raciocinassem o fato que eu acabei de trazer. Então, o controle de ritmo, ele está muito para pausas, quebras e momentos em que eu quero fazer com que ou a minha banca reflita, ou com que a minha banca entenda que aquela informação ela é muito importante. Quando eu não quero trazer uma informação que não é tão importante, ou seja, eu quero trazer um passo a passo da minha jornada, eu quero trazer algo que é muito simples de falar, eu falo um pouco mais rápido, eu falo de forma sequenciada, tá? O pacing, ele é muito rápido e muito tranquilo. Você tem sempre o ritmo natural, que, por exemplo, é isso que eu estou falando para vocês. Você tem um ritmo um pouco mais lento, como eu estou falando agora, porque aqui eu quero que você entenda rapidamente que essa informação ela é muito importante. E também eu tenho um momento mais rápido, e que eu digo, galera, a gente espera que vocês tenham amado a nossa solução, e a gente espera que você clique agora nesse banner, acesse esse QR Code, acesse nosso aplicativo e entenda como interagir e mudar a realidade da sua cidade. Veja que eu falei muito rápido, e eu tô ali, ó, call to action, tô fazendo uma chamada de atenção, quero que a pessoa só olhe e faça aquela ação rapidamente. Então eu posso também ter essas variações de velocidade da minha fala, beleza? Além disso, a gente precisa trazer algumas sugestões. Então, ensaiar sempre as variações é importante, trazer a fala que não vá sempre para o lado rápido. Veja que, vocês estão vendo que vez ou outra eu vou pensar numa palavra, falo aqui, veja que eu não acelerei o meu ritmo de fala, eu desacelerei. No seu momento de fala, você pode esquecer uma palavra ou outra na hora que você for falar, e nesse momento você desacelera. Cuidado para não ficar acelerando a sua fala, porque aí vai gerar um nível de incômodo em quem está vendo, e aí a pessoa não consegue absorver a informação que você está querendo passar naquele momento. Além disso, usar as pausas estratégicas, como eu falei, são importantes e essenciais. O que mais, Gabriel? Vamos falar então sobre quais são as possíveis sequências. Então, o que seria importante para a gente entender da nossa apresentação? Qual tipo de sequência seria legal? Gabriel, é essencial que eu coloque essa sequência aqui na minha apresentação? Não. Aqui está uma recomendação do que é legal, do que é interessante para que você utilize na sua apresentação. Então, primeiro, uma abertura mais do que impactante. A gente quer entender, dentro desse processo de abertura, dados sobre o contexto. A gente quer entender quem são vocês. E aí, muito cuidado. Muitas vezes as pessoas colocam, eu sou fulano de tal, essa é a minha equipe, fulano, cicrano, beltrano, Zé, Zeza. E aí, o ponto aí que acontece é que as pessoas passam muito tempo se apresentando. A gente quer conhecer vocês com o passar da apresentação, não precisa se apresentar logo no começo. Comece com uma provocação, uma pergunta, algo que seja impactante, pessoal. Só pode ser uma boa abertura se for impactante. Como é que a gente impacta? Trazendo dados sobre a dor, o desafio, a oportunidade. Traga dados sobre o contexto. Do que a gente está falando? É nesse processo que a gente fala sobre storytelling. É quando a gente fala, por exemplo, da Edileuza. É quando a gente faz a mescla dos dados da Edileuza com os dados do IBGE, do censo, e que a gente faz esses contextos se encontrarem na, de fato, construção do que é, de fato, o foco do meu desafio. A gente já sabe que os nossos desafios estão bem definidos, mas qual é o foco da sua solução em relação àquele processo, àquela situação que você quer realizar aquela intervenção? Após isso, a gente vai para o momento, né, de trazer a sua solução. Qual o produto e serviço que eu estou tratando? Do que se trata essa solução? Para onde ela vai? O que é que ela é? É um aplicativo? É um chatbot? É um processo? É um serviço? É uma mescla disso tudo? Do que se trata essa tua solução? E além disso, eu preciso mostrar do como funciona. E aqui uma dica rápida sobre como funciona da melhor forma possível para que você não tenha um desvio na hora que você estiver mostrando, para que você não mostre algo que não é necessário a gente entender. Então, primeiro, demonstre os principais fluxos. A gente não quer ver você mostrando, né, se for um sistema digital, por exemplo, a gente não quer ver você mostrando login, cadastro. A gente quer ver aonde aquela jornada é mais essencial. Ou seja, se eu estou falando do meu aplicativo que vende pãozinho e que entrega no delivery via WhatsApp, eu quero não ver a pessoa se cadastrando no aplicativo. Eu quero ver a pessoa pedindo um pão no WhatsApp e recebendo na sua casa. Essa é a demonstração de protótipo mais sucinta, direta e eficiente.
Então, dentro do contexto, sempre treine esse roteiro mostrando os fluxos principais. Além disso, ele tem que ser lógico. Então, eu tenho que trazer o contexto, eu tenho que trazer como a solução funciona, eu não tenho que fazer arrudeio. Então, cuidado para não estar indo e voltando em fluxos diferentes e deixando nosso avaliador, nossa avaliadora, confuso. Além disso, cronometre o tempo. É importante a gente mostrar que durante a demonstração de um protótipo é como se a gente estivesse fazendo um mini pitch dentro de um pitch. Então, a ideia da gente é criar uma jornada que seja muito rápido entender, traga sempre esse gatilho, tá? É muito fácil, é muito rápido, faz muito sentido, ele é muito simples. Então, traga sempre essas mensagens durante a tua demonstração para as pessoas entenderem que a tua solução, ela de fato vai melhorar a vida das pessoas. Tá, então falei sobre o problema, trouxe uma boa abertura, falei sobre como funciona a minha solução e o que é que ela é. E agora, Gabriel, vamos trazer os benefícios. Quais são os diferenciais competitivos? O que é que ela existe, como ela existe ou existirá e com o que já existe no mercado ela se sobressai. Então, quais são os principais benefícios? E quando eu falo benefício, pessoal, eu não estou falando aqui de construção de, eu vou melhorar a vida da pessoa. Eu vou melhorar em quê? Eu vou deixar a vida da pessoa mais confortável, mais segura. Se apegue nos adjetivos. Então, eu vou deixar a pessoa mais segura. Eu vou economizar o tempo dela. Eu vou fazer com que ela gere mais dinheiro, ela ganhe mais renda. Então, se apegue nesses adjetivos como mensagens principais da sua entrega de valor. Até porque a solução nada mais é do que uma concretização da tua proposta de valor através desses benefícios no protótipo. Então, a ideia da gente é entender cada um desses passos. Depois disso, a gente tem o que, Gabriel? A gente tem que falar. Quem são as alternativas e os concorrentes que existem no mercado hoje? Então, a minha solução está indo para esse caminho. Mas ela está parecida com alguém? E aí, um ponto de atenção. Não é ruim mostrar a concorrente. É até louvável quando você mostra que você conhece o concorrente. É melhor você mostrar que conhece o concorrente, mostrar como você se sobressai em relação a ele, do que você, de fato, ocultar. E aí, cuidado. Não existe solução no mercado, existe. Existe sempre uma solução que é semelhante à sua. A sua tem um teor de inovação. Qual é? A gente quer entender isso no pitch. Mas sempre mostre quais são as principais alternativas e concorrentes. Geralmente uma tabela mostrando a sua solução e as outras concorrentes, 3 ou 4 concorrentes, já ajudam a demonstrar claramente que você entende no mercado. E agora, Gabriel, o que é que a gente fala? A gente fala os próximos passos, para onde a gente vai. Então, a gente está aqui, daqui a 6 meses a gente quer ir para cá, se a gente for aprovado na próxima fase a gente vai fazer isso. Então, qual o roadmap desse produto? Ou seja, quais são os próximos passos de lançamento, interações e evolução da tua solução, beleza? Para finalizar, traga a autoridade do time. Então, Gabriel, em que momento a gente fala muito do time? Aqui, logo no finalzinho, porque você já deu todo o contexto. Você já explicou quem era teu time, quem era seu time não. Você já falou qual era a dor, qual era a solução, já trouxe os benefícios, os concorrentes. Você já trouxe quais são os principais diferenciais. E aí você reforça que você está preparado para fazer isso, porque você tem um time que está propondo fazer isso. Gabriel, se eu for um empreendedor, ou seja, só eu, você mostra o quanto você tem de conexão com esse desafio. Você mostra o quanto você está preparado para montar um time para escalar essa tua solução para frente. Beleza? E por último, e não menos importante, um encerramento. Então, assim como esse murro aqui que vocês estão vendo atrás de mim, tem que ter algo com impacto. E não pode ser, gente, jamais com é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Quando você fala esse é isso, como você finaliza uma apresentação de fato com algo que finalize, você deixa a desejar que a tua solução tenha mais algum tipo de conteúdo. Então presta muita atenção. Dentro do meu contexto, tudo que eu for criar e construir vai ser levado sempre para um convite para que a pessoa continue a consumir e entender mais da sua solução. Como é que eu finalizo isso então, Gabriel? Pessoal, convido vocês então a acessar a nossa solução aqui no QR Code abaixo. Ou então, como diria Albert Einstein, grandes soluções vêm de processos simples, feitos com amor e lucidez. Então, você começa a trazer pontos que gerem inspiração.
que gerem um próximo passo. E não uma estrutura que a pessoa... É isso, pessoal, é isso tudo que eu tinha para apresentar, muito obrigado. Nunca termine dessa forma, sempre termine com um convite. Ou como a gente fala, um call to action, ou uma chamada para ação. Que se trata de fato, a pessoa interagir com os próximos passos. No nosso caso, que a gente tem muito mais material, além do pitch que é submetido, a nossa sugestão para você é: confira os outros materiais que a gente já levantou. Tem muito material legal que a gente espera que você consuma, que você entenda. Faça interação para quebrar o que a gente chama de quarta parede, né? É quando a gravação ela ultrapassa aquele limite. Ela vai até o momento em que a pessoa vai estar fora da interação, fora do consumo daquele vídeo e vai estar consumindo daquele documento. Então, pessoal, queria agradecer vocês, mas lembrando, a gente tem diversos materiais e esses diversos materiais, inclusive temos um que fizemos especialmente para vocês que estão olhando a nossa banca. Poxa, falou comigo, entende? Então é nesse processo que a gente gosta de finalizar. É sempre um convite, é sempre terminar no maior clímax possível e nunca não tenho mais nada para falar, é só isso que eu tinha para apresentar, ok? Então lembrem-se sempre disso, a estrutura da gente, a gente está esperando boas soluções, boas apresentações, isso daqui é só um passo a passo. Gabriel, o que eu uso disso daqui tudo vai depender do teu teste. Então, testa bastante. A nossa recomendação é que você teste com pessoas que entendem do assunto, com pessoas que não entendem do assunto, você captar esses feedbacks. E aí, novamente, é 90% ali, ó, treinamento. E aí, os 10% é dessa estrutura de você combinar qual é a fala principal, qual é a estrutura que eu necessito construir, quais são as mensagens chaves que eu não tenho, eu não posso deixar de falar. Eu priorizar cada uma das minhas mensagens entre o que é essencial para eu falar, o que eu poderia falar, o que eu deveria falar e o que eu poderia falar e o que eu não quero falar. Estruturar os tempos com uma fala mais enxuta para trazer tudo que eu quero falar naquele tempo total e algo mais expansivo e que eu vou trazer um pouco mais de dados, contextos e fluxos. E sempre trazendo essa sequência de uma boa abertura, uma apresentação da dor e do contexto, o que é a minha solução, como ela funciona, quais são os principais benefícios e diferenciais que eu entrego, quais são as minhas alternativas e concorrentes, qual é a minha estrutura de time e, de fato, uma grande finalização, uma chamada para que as pessoas elas interajam com você da melhor forma possível e que elas continuem ali junto com você depois que o pitch acabar. Essa apresentação ela serve para qualquer tipo de apresentação, gente. Tanto num pitch gravado, quanto num pitch presencial. Então, pega essas dicas, guarda contigo, porque a tua solução ela vai ficar melhor quando a gente tem uma apresentação excelente. Pessoal, agradecer mais uma vez a vocês. Meu nome é Gabriel Chamy, sou gerente geral de ambientes inovadores e startups. E esse foi mais um Como Fazer um Pitch Massa. Valeu!